Bom, pessoal, salve, salve todas e todos, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Politiquejo, seu canal de política, cultura, sociedade e tudo que envolve essa terra louca e esse país maluco chamado Brasil. Estava com saudade de vocês, todas e todos. Daqui vamos seguindo com muita resistência, muito debate, muita construção. Para quem ainda não sabe, eu sou João Gabriel Prates, falo aqui de Teófilo Otoni e divido, né, a apresentação aqui deste canal, desse vídeo, deste podcast com a minha amiga e companheira de várias lutas, Luara Colpa, lá de Belo Horizonte, que já já vai falar com todas e todos vocês. Bom, para quem está chegando pela primeira vez, nós somos o Politiquejo, um coletivo de comunicação que surgiu em razão dessa necessidade, né, de ocuparmos tanto a internet quanto essa seara, né, esse campo da comunicação no Brasil, para tentar construir uma narrativa popular, uma narrativa inclusiva, democrática. E aí, de poder escolher a sua plataforma predileta, que nós estamos lá subindo podcast toda semana, também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, com muito conteúdo diário para vocês. Bom, o canal não tem fins lucrativos, mas a gente precisa manter, né, algumas estruturas aqui também do podcast, algumas taxas na internet. Aí, para finalizar essa minha participação inicial, gostaria que vocês conhecessem, se engajassem, né? Eu sei que está difícil para todo mundo, mas a partir de apenas R$5, vocês já podem nos ajudar a manter aqui a estrutura, digamos, burocrática do nosso canal. É fácil, né? É só conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, o apoia.se/politiquejo, repetindo, apoia.se/politiquejo, e lá você já pode se tornar um padrinho ou madrinha aqui do nosso canal e também dando pitaco sobre temas que você queira ver aqui sendo discutidos. Beleza? Não vou mais gastar nenhum segundo, pelo menos por enquanto, com a minha voz aqui cansada. Hoje é uma segunda-feira, nós estamos gravando esse podcast. Já passo direto para a minha amiga Luara, que vai fazer sua apresentação e apresentar também o nosso convidado mais que especial na noite de hoje. Luara, bem-vinda, minha querida. João, obrigada. Só para dizer que eu acho que sua internet está um pouquinho falhando aí, às vezes dá para você, não sei, dar uma mexidinha aí que eu acho que melhora. Beleza, mas vamos lá, gente. Me avise se der algum probleminha. Tá. Te interromper. Nada. Gente, primeiramente a gente está muito feliz porque nós estamos voltando a conversar. Para quem não sabe, o Politiquejo deu uma pausa agora, né, de férias, mas antes disso, por quase 2 meses, eu apresentei sozinha, teve vezes que o João apresentou sozinho, estivemos aí na loucura das eleições e agora a gente reinaugura esse espaço de conversar com sotaque de Belo Horizonte, de Teófilo Otoni, e nada mais bonito para iniciar esse ano, né, do que a gente convidar o Pedro Moraes para conversar com a gente, que é esse artista, esse amigo que a gente admira tanto. Então a gente já começa aqui com o pé direito, acredito que com o pé direito também para o Pedro, e eu vou apresentar esse nosso amigo tão querido aqui, para esse primeiro momento, e depois a gente vai passar para a parte em que dá para ter as interações, as perguntas feitas também pela equipe do Politiquejo, para a gente entender um pouquinho da conjuntura dos artistas mineiros e também do Brasil como um todo. Bom, vamos apresentar. Para quem não conhece, a gente já conhece demais, porque o Pedro já esteve aqui várias vezes no Politiquejo, mas para quem não conhece, Pedro Moraes é figura já conhecida no cenário independente da música. Artista inquieto, com letras contundentes, Pedro segue a linha dos inrotuláveis, caminhando livre por uma sonoridade cada dia mais pessoal e fazendo do palco seu lugar de experimentação constante. O artista, nascido aqui em Belo Horizonte, mas com o coração no Vale do Jequitinhonha, sempre foi influenciado pela pluralidade. Com 3 discos lançados e muitos shows na bagagem em todo o Brasil, incluindo apresentações pela Argentina e Colômbia, Pedro caminha firme na estrada de quem acredita numa carreira autônoma, mas colaborativa, num processo de coletividade. Igual a gente aqui, né, João? Seu último disco, Vertigem, lançado no final de 2013 e aclamado pela crítica como o mais vibrante dos seus trabalhos, foi produzido por Gustavo Ruiz, guitarrista responsável pelos discos da irmã Tulipa Ruiz.
um álbum quente com pegada pop que amplia a linguagem do cantautor. Pedro também faz parte do grupo Cobra Coral, com quem tem 2 álbuns lançados. Atualmente, com lançamento previsto para 2020, Pedro finaliza seu 4º disco solo, chamado Poema Noturno, todo ambientado sobre a obra do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Gente, se fosse Faustão lendo isso aqui, ele ia terminar de falar: ô louco, meu! Um artista jovem desse, que é isso? Conta aí pra gente, Pedro, um pouquinho de você, se apresenta, fica à vontade no nosso programa. Pois é, gente, eu comecei tão cedo, né, essa coisa de já lançar um primeiro disco com 24 anos é um negócio meio louco, né, porque eu já estava já vivo de música, né, desde muito novo, e essa coisa da experiência também com o tempo, né, com as gerações, o que vem antes, o que vem depois. Eu acho que eu passei por muitas fases durante esse período de aprendizado do que era a profissão de artista, né, fui cantautor da noite, tocava em bares, festas, a vida inteira isso aconteceu, mas a coisa mudou um pouco depois que eu passei a produzir os trabalhos, né, a pensar em discos, e eu tive, para minha sorte, desde o meu primeiro disco, o apoio da Lei de Incentivo à Cultura, e isso foi fundamental para eu conseguir dar um passo adiante, além daquela carreira de tocar na noite, de fazer shows temáticos quase, né, então eu pude realmente focar numa coisa mais autoral e pavimentar uma estrada, né, trabalhar com formação de público, né, focar em shows onde eu pudesse apresentar as minhas canções, né, e, enfim, tem sido muito importante o apoio das leis de incentivo desde sempre. Só que a coisa tem mudado, né, então, especialmente nos últimos anos, eu acho que eu vivi, olhando para trás agora, sem querer ser muito saudosista, eu acho que a gente viveu uma era muito, 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 muito especial, na época do Lula, né, com o Gil como ministro da Cultura. Isso diz muito sobre nós, porque o Gil é um grande intelectual, um grande pensador, além de ser político também, porque ele foi vereador em Salvador, ele tem uma carreira política, antes dele se tornar ministro da Cultura, e é um cara que, assim, é indiscutível, né, um totem da música brasileira, o nível de conhecimento, de aperfeiçoamento, enfim, de consciência crítica mesmo, e consciência política é muito grande. Então, acho que a gente viveu momentos muito bons aí, nos últimos 20 anos, a gente passou por momentos muito bonitos, muito interessantes, e eu sei de muita gente que começou a carreira nessa época, assim, começou né, que lançou primeiros discos, contemporâneos meus, gente mais velha que ainda não tinha tido a oportunidade de gravar um disco, fez um projeto de lei, né, e entrou, né, com aporte, conseguiu aporte financeiro para fazer o trabalho. Então, o que a gente está passando hoje é um negócio que eu acho que está muito além da calamidade, sabe? Muito além da calamidade pública mesmo, porque a gente está assistindo o desmonte absoluto, não só da cultura, mas da educação. E eu falo de cultura e educação porque elas estão juntas, né? Quase indissociáveis. A cultura, as pessoas veem muito a cultura como entretenimento puro e simples, mas não é. A cultura é um braço da educação, a cultura é um fortalecimento das raízes, da história. A cultura, ela está no museu, não é apenas memória, né, das pessoas. A cultura é importante para que a gente ressignifique a nossa própria identidade enquanto povo, né? Então, assim, ver a cultura passando por todos esses dramas e a gente ainda encarar uma pandemia e um governo obscurantista, para nós talvez seja o maior dos pesadelos, assim. Sem meias palavras. Mas, antes de qualquer coisa, antes de entrar no papo que é difícil para a gente, porque a gente está tendo que discutir questões muito importantes, né, nesse momento, eu quero agradecer demais o convite de vocês e agradecer o papel do Politiquejo nessa força também de ajudar a levar uma informação
menos apegada a questões que estão muito repetitivas, assim, no meio de comunicação, né, geral, assim. Eu acho que uma coisa que eu fiquei muito chocado e que talvez tenha sido, eu passei muito tempo inocente, achando que os meios de comunicação no Brasil eram né, não tinham lado, né? Eu passei muitos anos achando que eles não tinham lado. E aí, nos últimos anos, o que a gente tem visto é o contrário disso, né? Os lados estão cada vez mais explícitos, acho que desde o impeachment da Dilma isso ficou muito claro. E agradeço demais a existência do Politiquejo para reforçar esse coro revoltado aí do que a gente tem vivido, né? Então, não só na comunicação, mas na política, Brasil inteiro, vocês são peças-chaves. Muito obrigado pelo convite. Pô, maravilha, Pedrão. Obrigado aí pelas você. palavras. É isso aí, Lu e eu e toda a equipe fazemos isso aqui com muito afinco, né, e ao mesmo tempo muita disposição, porque a gente sabe a dificuldade que é, se para nós, né, que temos uma vida aí minimamente estruturada, já é difícil. Imagina para os companheiros e companheiras que estão aí, né? Hoje a Petrobras, nós estamos gravando no dia 8 de fevereiro, a Petrobras anunciou mais aumenta na gasolina, no gás, enfim, que já vinha aumentando. Bom, mas, Pedrão, nós estamos aqui para falar de arte, nós estamos aqui para falar dos artistas, né, principalmente, das artistas. E aí, já que nós temos esse intercâmbio, né, capital interior, aqui tem um artista muito famoso, além, claro, né, de outros vários, que é o Rafael Rocha, que faz um trabalho belíssimo aqui, está começando também a produzir conteúdo também, produzir música, né, além de ser um grande intérprete, vocalista aí da banda Move. Ele preparou um videozinho curto de uma saudação e uma provocação para nós, que nós vamos assistir e ouvir agora. Saudações, meus amigos do Politiquejo, saudações, Pedro Moraes, grande artista. Meu nome é Rafael Rocha. Pedrão, tô aqui para te fazer uma pergunta, cara. Como é que tá a situação dos músicos aí em BH, né? Devido à pandemia, a gente tá aí parado já tem bastante tempo, né? Como é que tá a situação também da Lei Aldir Blanc, se há alguma previsão de retorno, né, desse recurso? Se está sabendo de alguma informação, manda pra gente. Forte abraço, meu querido. Tudo de bom. Bom, você viu aí, Pedrão, a mensagem do Rafael, que converge muito, né, com as perguntas que nossa equipe tinha preparado. Afinal de contas, os artistas e as artistas estão aí em torno, né, desse debate que o Rafael trouxe aí também. Mas vou aqui prestigiar, né, o trabalho da nossa equipe, que levantou dados, e vou te fazer a seguinte pergunta, Pedrão. O setor cultural corresponde a um patamar de entre 1% a 4% do PIB, né, do Produto Interno Bruto Nacional, né, do Brasil. A Secretaria da Economia Criativa do extinto Ministério da Cultura e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, estimam que a cultura equivale a cerca de 2,5% do PIB, o que equivale a 170 bilhões de reais. Além disso, o setor cultural ocupava, lá em 2018, ou seja, dava emprego, né, a mais de 5 milhões de pessoas entre empregos formais, ocupações também informais, de acordo com os dados do PNAD, representando quase 6% ali de todas as pessoas ocupadas no Brasil inteiro. Bom, esses dados são importantes para a gente dizer que sim, o setor cultural é muito relevante para o Brasil, tanto em seus aspectos materiais quanto em seu aspecto imaterial, como você falou mais cedo da cultura. Bom, com a pandemia o setor, né, obviamente, está paralisado, ou quase 100% paralisado, e o que é pior, está muito desassistido pelo governo. Enfim, aí convergindo com o que o Rafael também trouxe como provocação, como é que você vê, se é possível resumir em poucas palavras, em poucos minutos, como que você vê esse cenário pandêmico para os artistas, Pedrão? Cara, eu acho que a gente está vivendo realmente um dos momentos piores desde a redemocratização, se é que eu posso dizer isso, porque a gente está vivendo um momento de ataque à cultura, né? Não só deslegitimar o trabalho dos fazedores de cultura no Brasil, mas um ataque frontal, né? Com desculpas ideológicas, com desinformação, com fake news. A fake news não era uma coisa que a gente tinha que se preocupar antes, né? Então, eu sou de uma geração pré-internet ali, que a gente convivia lidava com verdades. Hoje em dia a gente tem que entrar em questões que estão muito subjetivas. A desinformação, ela virou uma ferramenta, né, de dominação,
Então, chegamos nesse lugar. Eu acho que não adianta também eu culpar só a pandemia, porque se não tem projeto político, né, se não tem um planejamento de como a pandemia vai afetar, a gente fica ainda mais desassistido, né, porque a gente já estava desassistido quando o Ministério da Cultura foi desativado. E eu acho, cara, assim, para resumir, eu acho que a gente vai ter que esperar mesmo, sabe, esperar passar a pandemia, esperar a vacina chegar de alguma forma. Eu converso com artistas parceiros e produtores, e ninguém tem expectativa de voltar em 2021 para valer, de verdade, para vocês terem uma noção de como é que né, como que o buraco é mais embaixo. Então, por mais que tenham pequenas aglomerações agora, por mais que os bares abram, aconteça um ou outro movimento, o artista mesmo, aquele que depende de público na rua, né, que depende de público nos teatros, ele não tem como contar com esse público de jeito nenhum. É uma coisa, simplesmente não tem jeito. Então, o que eu tenho sentido é que está todo mundo meio ou arrumando outras funções para trabalhar, né, para arrumar grana, para, né, custear a vida, ou largando mesmo completamente. Muita gente que trabalhava com produção gosta de produção, mas se vê com dificuldade de sobreviver na pandemia por conta da ausência absoluta dos trabalhos, né? Lembrando mais uma vez que a cultura precisa da aglomeração, né? A aglomeração é parte do nosso processo. A gente trabalha com isso, com o público, com pessoas presentes. Então, as lives têm limite, né? A gente vive um momento que a gente não consegue operacionalizar tudo, né? Então, e não dá para transformar isso, monetizar só pelo desejo de se fazer arte. Então, botando os pés no chão, a gente precisa contar com a vacina, de fato, né? Que a vacina vai resolver, porque se a população estiver amplamente protegida, a gente tem todas as prerrogativas para voltar a agir, a trabalhar como a gente trabalhava antes, né? Mas, além de tudo, a gente ainda tem um governo obscurantista que tem batido de frente. Então, o que a gente vai fazer? Esperar a vacina e esperar o governo acabar, sabe? Assim, na prática seria mais ou menos isso, né? O que eu tenho feito é trabalhado em estúdio, estou produzindo um disco do meu pai agora, eu não dependo de aglomeração em estúdio, então facilita um pouco a vida, né? Eu também trabalho com publicidade, com locução, isso me ajuda um pouco a sobreviver, a pagar as contas, mas realmente, eu falando como pessoa física aqui, eu tive uma redução na minha renda de 80%. Então, e as reservas e os corres que eu fazia antes também já estão, né, chegaram ao limite. Então, estamos segurando as pontas do jeito que dá, mas a maioria dos artistas ou produtores que dependiam exclusivamente dos eventos que aconteciam semanalmente em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil, a gente está completamente 100% desassistido, né? A Lei Aldir Blanc foi importante, chegou aí, a Benedita da Silva fez um movimento importantíssimo, né, para que fosse votada, para que fosse, né, deferida a Lei Aldir Blanc, e ela chegou dando uma força. Acho que o auxílio emergencial ajudou muita gente a conseguir comer, né? Tem pessoas da graxa, por exemplo, do setor da cultura, que dependem dos eventos, e que recebem pouco, recebem menos. Essas pessoas tiveram que ser assistidas com cestas básicas, né? Tem um movimento da graxa em BH, em outras cidades e outras capitais, tentando fortalecer esse trabalhador, né? Que ele está na ponta ainda do trabalho cultural. Então, assim, explica para o pessoal, Pedrão, é um estado de calamidade absoluta. Explicar para o pessoal em casa o que é a Turma da Graxa, para quem não conhece. Para quem não conhece, a Turma da Graxa são técnicos, holds, produtores, gente que está por trás das câmeras, né? Não está ali em cima do palco, está ajudando a montar palco, banheiro químico, faz pré e pós-produção, são pessoas que trabalham com limpeza de estruturas de palco,
Então, é toda uma rede, é uma cadeia imensa, né? Assim, empresários do aluguel de som, né? Aluga equipamentos, da parte técnica mesmo. Então, a graxa são os trabalhadores que estão com a mão na massa, literalmente, né? E eles dependem exclusivamente dos eventos para sobreviver. E os artistas dependem da graxa, os artistas dependem de toda essa engrenagem funcionando direito, né? Então, realmente o quadro é catastrófico, cara. Eu acho que muitos artistas provavelmente vão deixar de trabalhar com música, com arte. Eu acho que tem o fato da gente trabalhar com arte muitas vezes por prazer, né? Por gostar demais, por ser um mote para a vida. Eu acho até que pode voltar, as coisas podem até melhorar depois que a gente conseguir a vacina, mas a gente ainda tem que enfrentar os governos, né? Então, por isso que eu acho que o quadro para 2020, ele ainda é muito negativo, sabe? O que eu tenho planejado na minha carreira daqui para frente, eu estou com um disco do Drummond praticamente pronto, ele está na fase de mixagem e masterização, e meu plano é lançar singles, lançar o disco, ao invés de soltar o disco de uma vez, e ir tentando gerar algum tipo de engajamento nas redes com o que já está pronto, para que eu ganhe tempo, né, para a vacina chegar e até o fim do ano eu possa fazer um show de lançamento, né, um movimento já considerando que tem um trabalho para ser lançado, né. Mas é tudo muito incerto, então eu vou ter que bater na porta de empresários, de empresas que tenham, né, algum interesse de marketing nesse trabalho para me ajudar a financiar os clipes, né, a finalizar a produção desse disco, porque os custos são altos mesmo, sempre, né, então, assim, tem várias coisas que a gente está tendo que se virar e repensar e mudar a estratégia completamente para continuar existindo, sabe? E, cara, é o que temos. Ô Pedro, é muito importante quando você traz um pouco dessa narrativa, que não é só a categoria dos artistas. O Brasil como um todo vive um momento histórico que, inclusive, ele tem um recorte do mundo do trabalho, né? Quando você fala aí dos holdings, dos faxineiros, de toda a estrutura, centenas, milhares de pessoas que a gente sequer tem noção que está por trás de um show, centenas e milhares de famílias que estão por trás de um show, centenas de milhares de crianças que tem que estar com uma avó, assim, é tanta gente que está por trás para a gente, às vezes, assistir, e a gente não ter a cultura de gostar da cultura, sabe? Assim, tem países que isso é prioritário, porque isso ali vai formar os jovens, vai formar aquelas crianças, né? Quando você valoriza a música, quando você está em projetos sociais voltados para a música, ou para outros tipos de arte, pintura, o que seja, você forja uma nação que vai ser muito mais desenvolvida em diversas outras coisas. E aqui a gente já não tem tanto uma valorização nem da categoria né, dos artistas e dos holdings e de tudo mais, e nem de uma valorização da expressão cultural como uma ferramenta de transformação das pessoas, né? Então você, agora, nesse momento de pandemia, tudo isso fica muito latente. Fica latente quando um país valoriza a sua população e imediatamente dá logo auxílio emergencial, auxílio isso, auxílio aquilo, porque sabe da importância de se investir nesse momento histórico para daqui a pouco colher. E você vê também os países que investem, sobretudo, nos trabalhadores informais, né, nos artistas de rua, nos trabalhadores informais que vendem feiras, artesanatos, enfim. E não é o caso do Brasil atual, pelo contrário, é um Brasil que renega tudo isso, que não vê graça em investir em cultura, qualquer que seja, né, e que não está estendendo a mão para os seus trabalhadores em geral. Aqui em Belo Horizonte, né, vocês sabem que eu trabalho na Câmara Municipal, a gente teve aí, ano passado, uma comissão especial que tratou só sobre as questões de trabalhadores, e agora, assim,
piorou muito mais a situação. Então, a gente tem desde catadores de papel, né, da Asmar, dessas associações, até artistas, e estão todos pessoas chegando à situação de fome, que o Brasil já tinha superado, assim. Então, a gente tá, e eu acho que o caminhar dos próximos meses, se não tiver auxílio emergencial, a gente vai retomar a linha da fome que a gente custou a superar, né? E aí, então, fazendo um paralelo a esse passado recente do Brasil, a segunda pergunta aqui que a gente tem é para você fazer um paralelo em relação a isso. Você já até iniciou no início do nosso vídeo, falando um pouquinho da época de Gilberto Gil e tudo mais, mas a gente tem aqui, então, a criminalização da Lei Rouanet, proposital, para um tipo de projeto de país autoritário que a gente tem, a extinção do próprio Ministério da Cultura, né? Então, como é que você avalia o Brasil que a gente estava caminhando para ter e o Brasil atual? Em tão pouco tempo, o que se perdeu? Eu acho que a gente está perdendo a identidade, né? Porque a gente tinha muita riqueza, a cultura sempre foi um braço muito forte do Brasil, inclusive fora daqui, né? A cultura brasileira é um exemplo para o mundo sob vários aspectos, né? A qualidade artística, talvez justamente pela mistura cultural, né? Que é muito forte. A gente tem vários povos dentro do Brasil, por isso é tão difícil identificar brasileiro, né? Nós somos descendentes de índios, negros, brancos também, então a miscigenação aqui é muito grande e isso gerou um resultado cultural muito interessante, né? Camadas e camadas de cores e tipos diferentes de pessoas que fazem cultura no Brasil e que carregam essa bandeira, né, para o mundo. E é muito triste, né, gente? Assim, eu acho que é até difícil de escrever, porque a gente realmente está vivendo o pior momento de todos, assim, em muitos anos. Eu, como trabalhador da cultura, com quase 40 anos, depois de ter lançado 4 discos mais solos, 2 com Cobra, em vários projetos onde já cantei, participei, e como artista mesmo, assim, eu tenho sentido que a coisa que a gente está chegando num gargalo, sabe, num limite, assim, da existência, tanto o fato de passarmos por uma pandemia, né, o que impossibilita completamente da gente fazer qualquer coisa, mesmo que a gente quisesse. Então, mesmo que eu quisesse pegar o meu equipamento de som, ou alugar alguma coisa, ir para a praça fazer um show e passar um chapéu, vamos supor, né, que o governo não fizesse nada e que eu quisesse fazer alguma coisa desse jeito, né, eu vou montar uma estrutura qualquer, vou pedir uma licença aqui para a prefeitura, vou fazer um show na Praça 7. Mas e aí? A gente não está podendo viver isso, sacou? A aglomeração, ela não é bem-vinda agora, por conta de uma pandemia. E esse governo nega a pandemia e impede a gente ainda mais de poder voltar. Então, assim, sabe, é a corda no pescoço de um jeito muito cabuloso, muito absurdo. Me surpreende assistir, é muito triste, mas me surpreende assistir a uma camada da população que ainda defende esse governo, que ainda olha esse governo com algum tipo de respeito, sabe? Esse governo o governo federal, né, principalmente, porque o Zema também é péssimo aqui em Minas, né, é um governador completamente alheio às coisas, não sei nem o que ele está fazendo sentado na cadeira de governador, porque não tem nenhuma ação, sabe? É claro que a pressão popular, a pressão política existe, então tem, claro, 1000 entidades fazendo pressão para tentar gerar resultados. A Lei Aldir Blanc, por exemplo, é uma delas. Mas é uma iniciativa, sabe? E as verbas estão sendo mal divididas, né? A intenção é muito boa muitas vezes, mas tem um prazo para poder entregar. Aí algumas prefeituras não desembolam a documentação para entregar essas verbas. Aí a Secult vai e abre um processo muito importante de 1 mês para a gente fazer um cadastro e tudo mais, mas é tudo com data muito curta, sabe? Tem uma série de urgências e de exigências que dificultam o acesso de quem quer fazer cultura no Brasil, sabe? Então, a gente tem que valorizar o trabalho de quem está na linha de frente aí, tomando porrada, né? Que ainda está trabalhando
a gente tem muitas pessoas trabalhando na Secretaria de Cultura, mas não é suficiente, o governo não entendeu que a gente precisa de mais gente trabalhando, precisa de mais verba, precisa de mais investimento direto, né, não só para os artistas, pareceristas, pessoas preparadas para trabalhar com cultura, pessoas que entendem a cultura, e o que se vê é o contrário, sabe? Ou então dá uma demanda muito grande para pouca gente resolver, né? Para um estado do tamanho de Minas Gerais, com números hiperlativos, assim, então como é que a gente acessa, sabe? Eu acho que a gente está chegando num limite, num gargalo muito sério mesmo da existência cultural, da resistência cultural, porque quem tem fome não consegue ficar em pé, né? E tem muita gente que já está chegando nessa, como a Luara acabou de dizer, tem muita gente já chegando nesse limite aí, sabe? Então, cara, é foda, tem hora da vontade de apelar para Deus, né? Será que a gente ajoelha e reza? Porque se a gente não tem governos comprometidos com a resolução desses problemas, a gente fica à mercê, né? A gente fica completamente sujeitos à própria sorte. E aí é que a coisa complica, assim. Então, assim, eu acho que a única coisa que me tranquiliza, de certa forma, não sou um cara muito apavorado, eu tento manter a calma, mesmo em momentos como esse, assim, eu tento refletir, pensar com muita calma nos processos, mas eu acho que a gente vai ter que se virar, sabe? A gente vai ter que dar os pulos, cada um à sua forma, à sua maneira. Os trabalhos coletivos estão hiper comprometidos, né? Os trabalhos solos, né, cada um na sua se virando ainda rola, mas os trabalhos coletivos estão muito comprometidos, sabe? Então, assim, a única previsão, eu acho que se voltassem com o auxílio emergencial e segurassem até o meio do ano, né, até junho, julho, agosto, talvez a gente ainda tivesse uma sobrevida, mas o cenário é muito triste, gente. Ô, Pedrão, realmente enfim, é desolador como o Brasil né? Como o Brasil está. O Brasil não é desolador, o Brasil é uma potência que eles insistem em fazer com que a gente acredite que não seja, né? Mas eu te ouvindo, né? Eu tenho um grande amigo, um grande companheiro aqui, que ele tem além de ser jornalista, ele tem uma vivência pessoal, né? Ele cresceu no seio de igreja protestante. E aí ele falou que ele tem uma frase muito interessante, né? Que ele fala assim, olha, eles conseguiram transformar o cara mais antifascista do mundo em fascista. Pelo menos o cara que eu tenho notícia, que eu sigo e tal. Eu acho que deve doer, tá, assim, eu para quem nos assiste, para quem já acompanha o canal há mais tempo, sabe que minha área de formação é direito, enfim, graduação, pós, mestrado, etc. Quanto aos meus colegas, né, fascistas, eu já, um pouco assim que eu abstraí, porque infelizmente, até conhecendo um pouco das universidades de direito, das faculdades, eu sei que infelizmente é uma máquina de fazer fascista. Só que deve doer tanto para um artista, que um cara, e a gente vê, né, assim, a vida de grandes artistas, né, que o cara não se contenta com aquela, eu gosto de brincar, né, com as miudezas, o torvelinho ali, né, as miudezas do mundo, enfim. O cara, ele é maior que o mundo, ele precisa, ele precisa colocar no violão, ele precisa colocar no papel, como você bem faz, eu tenho certeza que ao final aqui você vai dar uma palhinha para nós, as pessoas vão perceber isso. Você coloca no papel e no violão aquilo que seu coração está cheio, que sua mente já conseguiu alcançar, onde a gente aqui, da burocracia, não alcança. E aí você encontra artistas que, em tese, né, teriam que apresentar essa outra versão de mundo, que teriam que apresentar essa pluralidade, mostrar que o arco-íris é mais colorido, né, que o gradiente tem mais cores. O cara... como eu vejo, infelizmente, até aqui na minha cidade, na região, uma série de artistas que se curvam ao obscurantismo. E eu gosto de brincar que é a teoria da água quente, né? No sapo, para quem não conhece, né? Se você joga o sapo na água fervendo, ele pula fora. Mas se você joga na água fria e vai esquentar, ele morre lá dentro. Pô, são as pequenas
são nos pequenos flancos de ataque que a gente tem que resistir ao obscurantismo e ao fascismo instalado. E aí, desculpa essa minha digressão, porque você foi falando da dificuldade, eu fui pensando nos caras que estão com dificuldade, mas não conseguem enxergar o problema. Eles sabem da dificuldade, mas não enxergam o governo como um problema, e ainda que se apresente, né, outros lugares, outros países que simplesmente investiram pesado em fazer o que o Estado está aí para fazer, né, que é servir a população, mesmo assim eles continuam insistindo que o problema, sei lá, é a China, enfim, é o comunismo. De toda forma, eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir o nosso programa, vai assistir nosso vídeo aqui, vem em razão de uma vivência, né, artística, de uma vivência cultural, seja própria ou de pessoas próximas, e quer ouvir, né, de um colega, de um similar, de um parceiro, como foi sua experiência, até como profissional mesmo, para acessar ou não, né, a Lei Aldir Blanc. Quais são os procedimentos? Eu não estou pedindo para você nem fazer propaganda, nem fazer um tutorial da lei. Mas, assim, como que você vê, a gente até falava antes de entrar no ar um pouco a respeito, porque o governo tem se vangloriado muito, foi uma proposta, como você disse muito bem, da deputada Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, do PT do Rio, mas, ao mesmo tempo, tem uma série de reclamações. Enfim, como é que você vive a Lei Aldir Blanc, que, por sinal, mais que justa a homenagem, né, desse belíssimo compositor que nos deixou aí, Pedrão? Pois é, cara, eu nem fui contemplado, né? Eu me inscrevi na plataforma, meu objetivo era justamente finalizar esse trabalho do Drummond, que já está praticamente pronto, mas ele tem os custos que eu não paguei ainda completamente. Então, quando eu me inscrevi, eu pensei na categoria disco, porque realmente eu estou em processo de lançamento desse trabalho. Eu achei, assim, a plataforma, ela tem ela é difícil, sabe? Ela tem vários lugares ali que, se não for para pessoas que trabalham já com gestão, que estão acostumadas com plataformas burocráticas e processos burocráticos em governos, dificilmente o artista sozinho, sem alguém ali assessorando, vai conseguir fazer, né? Porque entra num outro campo da produção que, muitas vezes, os artistas mesmo, aqueles que pegam o violão, que vão compor as músicas, eles não têm domínio. Então, abrir uma lei num tempo curto, numa coisa de emergência ali, rapidão, para a gente resolver, para se inscrever e todo mundo tal, é muito legal, a verba boa, tinha lá 15 milhões, né, para quase 15 milhões, pouco mais de 15 milhões, para dividir várias categorias, muito interessante e tudo mais, mas, infelizmente, os critérios são muito subjetivos, né? É a mesma coisa que eu me inscrever para fazer um disco na lei estadual e estar exposto à avaliação de alguém sobre a minha condição artística ali, né? Se o meu trabalho tem qualidade, se não tem, se ele tem acesso, se ele não tem. E nesse momento, nesse lugar, o que aconteceu foi que o governo anunciou que a Secult, né, anunciou que poderia beneficiar, sei lá, 600 nomes na categoria disco, que é a categoria que eu me inscrevi, e no final das contas não conseguiu contemplar nem metade. E aí, vocês imaginam, né? A quantidade de gente que ficou para fora, que já tem trabalhos há muito tempo, que tem trabalhos em movimento, que precisam fomentar esses trabalhos, artistas novos que conseguiram, que bom, né, vão conseguir lançar um primeiro disco, mas a preocupação aqui é com a sobrevivência num estado de existência onde vários artistas já vinham fazendo projetos de discos, sei lá, vivem há anos, né, produzindo seus trabalhos com a ajuda do governo. Então, talvez o governo pudesse avaliar quais as camadas que eram beneficiadas e não, sei lá, essa conta é muito difícil de fechar, sabe, gente? Porque a gente entra num campo da subjetividade, do que é bom, do que é ruim, do que merece, do que não merece, quem tem condições de andar com as próprias pernas, quem não tem, e aí eles teriam que entrar, sei lá, avaliar minhas contas, ver se eu tenho grana para conseguir bancar esse projeto ou não. Então, assim, tem muita coisa subjetiva aí no resultado. Eu sei de pessoas que foram contempladas que ainda estão sofrendo com a má informação, né, assim, a falta de informação, aliás,
as plataformas não entregam a resposta de maneira satisfatória. Para quem não sabe, os valores que foram destinados, todos eles tiveram uma parte da grana mordida, né, por impostos. Então, a gente tinha que escolher modalidades que iam morder menos ou mais, iam tirar menos ou mais grana num momento como esse. Então, assim, é tudo muito, muito complexo, sabe? Muito confuso. Acho que talvez se tivesse, sei lá, um grupo maior de pareceristas, né, para melhorar o processo, né, de avaliação desses projetos, se o governo tivesse contratado mais gente para ser cult, para ajudar a aproveitar melhor toda essa verba e pensar essa verba com mais calma, sem ser uma coisa corrida, apressada. Foi muito corrido, sabe? Para vocês terem noção, projetos que tinham sido aprovados e que estavam certos que iam ganhar grana, ficaram até o dia 31 de dezembro à espera de uma resposta. E, teoricamente, era para o dinheiro estar na conta. Então, assim, muitas informações truncadas, muita gente sofrendo com as informações, e as únicas pessoas que detinham as respostas eram as pessoas técnicas, da área técnica, que trabalham com projeto de lei, que todo dia trabalham com projeto de lei, sabe? Assim, então, produtores que trabalham com projetos de lei, sabem como se faz prestação de contas, todo esse processo, essas pessoas têm uma expertise. Mas artistas e público em geral que está precisando, né, ser contemplado para continuar, para pagar as contas mínimas aí, esses artistas ficaram muitos à mercê dessa desinformação, né? Muita gente nem entrou porque achou que não ia ter chance, entendeu, gente? Então, assim, a gente chega num lugar onde a desinformação, ela é o único veículo de acesso. Tem todo a Lei Aldir Blanc ofertou também, né, tinha uma explicação, tinha um tutorial no YouTube, mas com som baixinho, uma coisa super mal informada, a menina falando de termos técnicos o tempo inteiro. Então, o próprio vídeo, para nos ajudar a se inscrever na Lei Aldir Blanc, ele não era satisfatório. Então, assim, é tudo muito difícil, né? Tudo muito vergonhoso. Eu acho que a gente está vivendo tudo isso, talvez para aprender que a gente precisa revalorizar a educação, revalorizar o conhecimento, voltar a pensar a cultura como uma coisa importantíssima, como braço da educação, para que a gente tenha condições de voltar a caminhar, de voltar a se reerguer enquanto povo, né? Para que as manifestações culturais e artísticas não desistam de produzir conteúdo para ajudar as pessoas a viverem bem. Acho que a música, para mim, na minha experiência pessoal, desde muito pequena, a música é quase como um remédio, que ela funciona para todos os momentos, ela está sempre me amparando na sensibilidade, né, no lugar da sensibilidade, me toca. A música que eu faço, querendo ou não, também eu acho que ela está aí para isso, para sensibilizar as pessoas, para fazer com que as pessoas passem por esse momento com menos angústia, com menos dor. Mas, infelizmente, o momento parece que abrir a caixa de Pandora e todos os demônios estão por aí soltos, fazendo todo tipo de merda, e a gente está tendo que assistir, né, o empoderamento da ignorância numa escala absurda no país. E eu acho que a nossa principal tarefa, e continua aqui como resistência, como um nome da cultura, apenas um nome, porque tem tantos, mas continuo acreditando que a gente tem um papel muito importante nesse processo civilizatório, sabe, de reorganização das forças e das ideias, para que a gente possa superar o obscurantismo e ali na frente retomar as rédeas civilizatórias de fato, sabe? E para que a gente consiga, de alguma forma, ainda se sensibilizar, né? Ainda viver contando com a sensibilidade como uma ferramenta de ajuda, né? Uma ferramenta de ajuda das pessoas para que a gente possa sair desse buraco, sair desse momento onde está todo mundo muito perdido, né?
até eles, né, até os que estão com muita razão, até os que estão empoderados da ignorância, eles não sabem o que fazer, porque não tem conhecimento. Então, a gente está vendo que o conhecimento, ele é o nó de muita coisa, né, no país. A educação, ela está ali na base de um monte de coisinha que, se não for bem cuidada, ela chega nesse ponto, uma extrema-direita chucra, né, que usa o poder que tem de fogo para continuar alimentando a desinformação, as fake news, né, a destruição completa de várias empresas nesse período, né, desde a derrubada da Dilma, a gente vem vivendo um momento de sofrimento na economia, né, como um todo, a cadeia produtiva da cultura sendo destroçada por um governo obscurantista e também por uma pandemia, que a gente não contava com isso, né, então, assim, realmente é um momento assustador, né, como um todo, assim. Agora, eu vou continuar tocando meu violão, compondo, tentando alimentar meu filho da melhor maneira possível, acreditando que a cultura vai continuar me abraçando em algum momento, mesmo que não seja financeiramente. E, cara, eu preciso ter esperança, sabe? Preciso ter fé em alguma coisa, preciso manter as minhas esperanças minimamente acesas, minimamente ativas, porque senão a gente sai dos trilhos também. E é muito dolorido constatar que vários amigos e pessoas próximas e trabalhadores da cultura estão vivendo um dos piores momentos da vida, assim, é desesperador mesmo. Pedro, na hora que você estava falando aí, eu ia até encaminhar para a próxima pergunta, mas acho que você já fechou aqui, que é mais ou menos o que se esperar, né, como pensar os próximos tempos aí para os artistas, né, e para todos nós, né, porque na verdade todos nós estamos nessa situação, mas acho que você já antecipou, assim, é bem isso que você coloca mesmo, e mais do que isso, né, gente, a gente está vivendo um momento histórico um pouco inacreditável, porque as pessoas não estão tendo consciência, assim, gente, tem umas conversas que eu falo assim, eu não acredito que eu estou tendo que ter essa conversa, assim, ivermectina, e sabe, assim, nós já estamos, enquanto classe trabalhadora, tão mal, assim, todos nós, numa situação de desemprego e de direitos, né, como um todo, sendo cortado, assim, e ainda temos que discutir coisas, assim, inacreditáveis. Então, é isso que você coloca mesmo, um tempo em que a ignorância prevalece, em tempo que as pessoas não conseguem dar as mãos, assim, estamos brigando entre nós, sendo que os prejudicados somos nós, assim. É um momento histórico, assim, eu espero que a gente tenha saúde e condição também financeira de superar tudo isso, para daqui a uns anos a gente tentar contar essa história. Eu não sei como é que você vai contar para o seu filho, mas eu te desejo força para tentar falar assim, nossa, senta aqui. Então, 2013, depois 2016, assim, o que acontece no Brasil é inacreditável, mas assim, espero que a gente tenha realmente cabeça e consciência para superar, para valorizar os nossos artistas que aqui estão, assim, da forma que der, sabe? Na hora que abrir vaquinha, na hora que abrir Spotify, a gente correr para valorizar mesmo quem está na correria aí, todos os artistas, né, autônomos, independentes. Belo Horizonte tem bastante artistas com esse perfil, assim, né, que correm atrás. Então, a gente que consome cultura popular, que consome os nossos artistas autônomos, independentes, é minimamente valorizar mesmo os companheiros, porque é nós por nós mesmo, né, gente? Porque não tem uma estrutura de governo mesmo que facilite a vida. E que os artistas também que porventura estejam nos ouvindo e que ainda não perceberam que estão sendo mutilados nesse momento histórico, não só financeiramente, mas como direito das mulheres artistas, mulheres negras, todas nós minorias, assim, que estamos nessa situação, que a gente saiba também nos colocar ao lado de quem está lutando para nos tirar dessa bagaça, assim. A gente está num momento triste demais para a gente vacilar, sabe? Então que a gente esteja junto, porque não tem outra saída, não.
E você falou uma coisa importantíssima também, porque eu estou aqui falando como branco, hétero e privilegiado, né? Então, eu me sinto privilegiado. E quando eu penso nas camadas mais né, excluídas, isso me dá um nó aqui, sabe? É um negócio difícil, sabe? Porque se está difícil para todo mundo, imagina para quem está na ponta, sabe? Esse é que é o lance, assim. Enfim, você ia falar, João? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, Luara, Pedro, nós estamos aqui caminhando para o final, até para a arte do Pedro amenizar um pouco essa dureza da nossa vida, que eu sei que ele vai tocar para nós, mas porque às vezes a gente para assim para pensar, né? Eu falo, pô, mas será que a gente está sonhando com uma coisa assim, uma utopia, ou nós estamos sonhando com uma coisa inatingível, absolutamente fora de qualquer perspectiva? Até estou com a camisa aqui do... Nem fui autor... Não estou nem ganhando jabá, mas da Ativoz aqui, ó, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Então, assim, será que... Aí durante a conversa do Pedro, eu lembrei, ou seja, nós tivemos o Gilberto Gil, ministro da Cultura. Ou seja, nós já vivemos isso. Eu não estou contando nenhum devaneio, não. Isso já existiu. O cara foi lá na Assembleia Geral da ONU, ele já tocou na abertura da Assembleia Geral da ONU. Se eu não estou enganado, e aí, desculpem até de ser alheio a esses assuntos na época, porque eu era mais novo, enfim, não prestava atenção. Mas a gente tinha Bolsa Cultura, né? Era um negócio assim, R$50, um cartãozinho, eu lembro disso, ou seja, a gente já teve financiamento de cultura, né? Apesar das dificuldades, das dificuldades e desse ataque, né, que ela viveu. A Lei Rouanet, eu lembro, é engraçado, né, durante a faculdade, Pedro, você ia falando da lei também, da dificuldade também de acessá-la, ou pelo menos da dificuldade que os artistas tinham e que precisavam da lei, né? Eu lembro de um professor que eu tive na faculdade de Direito, que ele gostava de passar filme para a gente, né? Assim, ele era um professor mais antigo, ele dava cursos de extensão, e aí sempre que começava um filme brasileiro, né, de qualquer, seja qual gênero for, ele olhava, e aí na entrada, todo mundo que assistiu um filme brasileiro já percebeu isso, se não percebeu vai perceber agora, são uns 5 minutos, meu irmão, mostrando patrocinador. Por quê? A dificuldade de produzir o filme. Aí veio o governo do Rio de Janeiro, governo de não sei aonde, Banco do Brasil, Itaú, Fundação disso, e vai 5 minutos de gente. Por quê? É muito difícil e demanda muita grana. Então, se não houver um projeto sério, ou seja, encabeçado por alguém da área, que saiba equipar uma equipe, né? Assim, equipar uma equipe ficou redundante, mas que saiba equipar o ministério com pessoas capazes e que entendam o chão de fábrica, que entendam a ponta, como você falou, ou seja, algo que já aconteceu. Nós não estamos sonhando, né? Nós já tivemos um ministro da Educação que quadriplicou, sei lá, o número de campos universitários. Essa semana, nós tivemos, semana passada, a formatura da primeira turma de medicina aqui no Vale do Mucuri, meu irmão. Um lugar que, se você conversar em São Paulo, o cara só conhece mal pelas esculturas aqui do Vale de Jequitinhonha. Então, assim, nós já tivemos isso no Brasil. Não estou falando de conta da carochinha. Só que parece que um ressentimento, até o Engenheiros do Caos traz isso, né? Parece que essa extrema-direita conseguiu implantar e articular, instrumentalizar um ressentimento, que as pessoas passaram a odiar a si próprias, entendeu? Enfim, é uma loucura. E aí, só para eu te passar a palavra, e aí eu sei como artista, assume do jeito que você quiser, e Pedrão, você sabe disso melhor que a gente, administrar um palco e uma plateia que hoje nós somos privilegiados. Nós gravamos uma live com o Pedro aqui, eu até estava buscando a discografia dele, para tentar lembrar qual música, foi uma música que me tocou demais, e na live eu perdi o título da música, mas a quantidade de gente que apareceu pedindo música, e pedia música, e aí ele tem uma letra contundente, e os títulos da música são muito interessantes, porque tem Sambei Gostoso,
tem Nunca na Estrada, e tinha umas que eu achava que fosse mensagem. Falava, ô Pedrão, tem uma pessoa aqui falando isso aqui. Não, essa é a música, é uma música maravilhosa. Então, assim, a arte preenche, a arte te tira do mundo, né? Eu acho que, enfim, a gente precisa da arte para não morrer de Brasil, né, Pedrão? Fala aí. Cara, nossa senhora. Ai, bicho, eu não sei nem o que dizer, mas na verdade, eu tenho estado muito perplexo. Tenho estado perplexo, é um negócio meio, fica assim, bicho, mas será que é isso mesmo? Uma coisa que eu tô lembrando aqui, que como eu comecei muito novo, tocando em bar, aquela coisa, eu sempre tive pessoas na família que me apoiaram muito, assim, sabe? Várias pessoas estiveram presentes, estão presentes ainda hoje, para não falar que elas não estão mais. E ver esses parentes apoiando um governo como o Bolsonaro, para mim, é um negócio que não entra de jeito nenhum na minha cabeça, porque conhece o corre, conhece os BO, sacou? Mas finge não, vamos lá tomar ivermectina. Cara, o povo entrou numa loucura, numa pira tão grande, que realmente eu não sei o que vai precisar para recuperar a sanidade ali na frente, sabe? Eu não sei qual é o caminho, porque eu tento até não brigar com parentes, assim, sabe? Eu evito discussões políticas entre parentes para não romper, para não entrar num momento de rompimento, assim. E eu acho que todos nós aqui, inclusive, temos experiências pessoais para dizer, né, com relação a isso, e o quanto é absurdo a gente ouvir e presenciar posturas como essa, gente que trabalha na ponta e na resistência há muito tempo. Cultura sempre foi uma gaveta renegada, assim, né? O Brasil, na era do Lula, do Gil, como ministro da Cultura, a gente viveu momentos maravilhosos. Belo Horizonte tinha festivais, sei lá, quase semana sim, semana não, era 2, 3 festivais imensos, gigantes, que alimentavam uma cadeia imensa. BH chegou a ter uma cena com mais de, sei lá, 200 nomes muito representativos, com força, porque tinha apoio, tinha fomento, tinham festivais fazendo isso, gerando mais envolvimento. Artistas que não seriam o que são hoje se não tivessem esses festivais e o fomento à cultura. Então, assim, a gente... Pedrão, e o que impediu até cada real que a gente investe na cultura, a gente tem R$10 de troca. Então, assim, a grana da cultura é uma grana muito certa, que ela acessa muita gente, é muita gente que recebe grana advento da cultura. Os eventos, eles são importantíssimos. É uma engrenagem fundamental para qualquer economia. Cidades com vida cultural são cidades que passam muita grana. A gente sabe disso. São Paulo está aí, não pode negar. Rio de Janeiro é a mesma coisa. BH se tornou uma capital cultural relevante nos últimos 20 anos por causa de investimentos na cultura. Se não fosse isso, talvez a cidade não tivesse o que tem hoje, né? Assim, nomes, a força, o Grupo Galpão, são grandes coletivos, poderosíssimos, que fazem uma arte comprometida, sabe? Uma arte de altíssimo nível, sabe? Então, assim, qual que é o problema de fazer cultura no Brasil, né? O que é que as pessoas não estão entendendo que a gente precisa explicar para que elas respeitem a nossa profissão, para que elas respeitem o papel da cultura, né? Então, a gente realmente está tendo que enfrentar isso aí, essa desinformação, e tendo que falar para pessoas, né? Tendo que explicar coisas muito básicas, assim. Então, é difícil, cara. Realmente é difícil. Quer que toca? Já falar de coisas boas? Pedrão, eu ia falar isso aqui e só um adendo sobre BH. BH tem um ditado, né? Sobretudo a segunda metade do século XX, que dizia que para o cara fazer sucesso, o mineiro para fazer sucesso tem que ir para o Rio de Janeiro, né? Ou seja, quando você fala dessa cena dos festivais e tal, evitou, né? Essa migração, ou seja, a gente virou referência, viramos o palco, né, principal. Enfim, fala aí para a turma o que você vai fazer para a galera conhecer um pouquinho. A gente que vai pedir ou é o artista que vai escolher?
Ô, Lu, Bom, eu vou tocar primeiro uma primeira música, que é a primeira música do meu primeiro disco, e é uma música que eu acho que continua atual, e o refrão dela é Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, porque realmente, cara, nós estamos nesse flow, assim, eu acho que a gente está vivendo as dualidades do mundo numa escala muito, muito louca, assim, sabe, numa medida muito, muito louca, eu acho que anjos e demônios estão aí se degladiando para tentar fazer a coisa equilibrar, mas ainda está difícil. Vamos lá. O mundo é resultado dos contrários, da força dos leões e dos otários, da selva de monistas e sectários, das pedras no caminho. O mundo é uma flor e é o espinho. Viver é ser na multidão sozinho. Um passo para frente é outro abandonado. No mundo, uma ilusão de cada lado. Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de misericórdia, miséria total. Casa de cantor litical, casa de abstinência, fúria brutal, casa de ferreiro, espeto de pau, casa de misericórdia, miséria total, casa de cantor litical, casa de abstinência, fúria brutal. O mundo é resultado dos contrários, da força dos leões e dos otários, da selva de monistas e sectários, das pedras no caminho. O mundo é uma flor e é o espinho. Viver é ser na multidão sozinho. Um passo para frente é outro abandonado. No mundo, uma ilusão de cada lado. Casa de ferreiro, espeto de pau, casa de misericórdia, miséria total, casa de candango, candomblé lirical, casa de abstinência, fúria brutal, casa de ferreiro, espeto de pau, casa de misericórdia, miséria total, casa de candango, candomblé lirical, casa de abstinência, fúria brutal. Deixa nossa porta aberta. Deixa de brincar de pé, se vai jogar o jogo. Deixa de bater o pé, se é pra fazer de novo. Deixa de como é que é, se tudo é perigoso. Logo venha o que virá. Deixa de brincar de pé, se vai jogar o jogo. Deixa de bater o pé, se é pra fazer de novo. Deixa de como é que é, se tudo é perigoso. Logo venha o que virá. Ai, gente. Ah, que lindo! Poxa vida. Eu já te contei que meu pai é seu fã também, né? É mesmo. Meu pai conheceu por causa de Cobra Coral. Aí depois eu te apresentei. Super fã. Que honra. Legal demais. Manda um beijo pra ele. Eu posso pedir uma música? Pode, claro. A Fúria do Infinito, minha preferida. Oba! Dá tempo, João? Dá, eu tô de ouvinte privilegiado, pra ficar à vontade, a casa é sua. João não manda nada aqui, não, sou.
Hã? João não manda nada, não. Toca aí. Quando o céu mudar de lugar, todo mar, todo chão, toda essa canção, tudo que se vê caberá nesse grão, e esse grão monolito será um Deus. O pó. E esse mundo só de rodar crescerá, crescerá, tanto além da razão. Outra consciência, ciência do micro, do ínfimo, quase ilusão, um não. Meu bem, não há a flor, a estrada. Só olhar o azul é tão bonito, as cores têm razão, a fúria do infinito cabe na mão. O azul é tão bonito, as cores têm razão, a fúria do infinito cabe na mão. E esse mundo só de rodar crescerá, crescerá, tanto além da razão. Outra consciência, ciência do micro, do ínfimo, quase ilusão, um não. Deus, o pó, o pão. Meu bem, não há a flor, a estrada. Só olhar o azul é tão bonito, as cores têm razão, a fúria do infinito cabe na mão. O azul é tão bonito, as cores têm razão, a fúria do infinito cabe na mão. Maravilha, ó. Gente, obrigado, gente. Não podia ficar melhor. Vocês viram aí se o infinito cabe na palma da mão, está nas nossas mãos mudar aí essa realidade. Eu acho que o Pedro é um sopro de esperança, né? A gente
privilegiado da convivência dele, seja presencial, seja virtual, né, por enquanto, nesses tempos malucos, mas acho que nós só temos a agradecer, né, eu tenho certeza que todo mundo que ouviu até agora ficou muito satisfeito. Só para finalizar e passar para a Luara também fazer suas considerações, relembrar do nosso projeto de financiamento coletivo, a gente precisa, né, assim como nossos bravos e bravas guerreiros e guerreiras artistas aí no Brasil, a gente precisa financiar essa estrutura aqui do canal, então contamos com vocês lá no apoia.se/politiquejo. Beleza, Luara, tá falado? Tá falado. João, ó, só tenho a agradecer, Pedro, pela disponibilidade, sei também aí como é que é a sua vida super corrida nessa gravação desse CD, que com certeza vai ficar lindo. João, você tem ideia? Quero falar de Carlos Drummond de Andrade? Ô, Pedrão, eu lembrei confesso que eu não ouvi, mas eu sei do Celso Adolfo, que ele tem um CD só sobre, o CD chama Sagarana, que é do Guimarães Rosa. Aí eu lembrei na hora, eu falei, meu Deus, é só Celso Adolfo e Pedro Moraes mesmo para ter esse brilhante jeito. Olha ela. Parece até que nós combinamos, né, Lu? Tá aqui do meu lado, para eu ler, inclusive. Enfim, gente, então só agradecer a disponibilidade. Pedro, ó, quando você quiser, a hora que você começar a lançar aí os seus clipes, estamos à disposição para ajudar na divulgação, no que mais você precisar, e estamos junto. Que bom que a gente está junto para pensar esse Brasil, porque também desanuvia, ajuda a gente a entender, aprendemos muito com você, e volte sempre. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, gente. Prazeraço, prazer enorme. Acho que a gente está unido dos bons pensamentos, né? Nós estamos aqui unidos por um desejo de um Brasil realmente melhor, não só para nós, mas para todos, né? Que a gente consiga superar o obscurantismo, esse momento tão triste que a gente está vivendo, tão triste mesmo, né? Acho que quem não enxergou, uma pena, porque tem muita gente morrendo, né? Pela ausência de um Estado, porque não cuida das coisas, não cuida do que tem que ser cuidado, né? E a ausência de uma vacina, que a gente já podia estar num volume maior de pessoas vacinadas para a economia voltar a funcionar, eles que falam tanto de economia. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito, muito diferente, né? Muito peculiar e muito triste, mas eu tenho esperança de que as pessoas acordem dessa hecatombe zumbi aí que tomou o Brasil. Espero de coração. Oxalá. Maravilha. Gente, brigadão. Pedrão, fica à vontade sempre para voltar. Obrigado aí para quem nos ouviu até agora. E é esse o Politiquejo. Um sopro de esperança, uma flor no deserto, onde eles insistem em nos odiar, a gente insiste em revolucionar, em amar, em cantar. Encantar e encantar, junto e separado. Um abraço, gente. Tudo de bom. Um abração. Valeu, tchau, tchau. Beijo para vocês. Obrigado pelo convite. Nos vemos.